A nossa orientadora é a professora Bianca Souza de Amorim. Gostaria também de agradecer à banca presente e também a todos que estão presentes na sala. Durante a nossa apresentação, vai conter estes 6 itens, que são o vídeo de animações ilustrativas de autoria própria, o folder que está na mão de vocês, um fluxograma para melhor entendimento, análise de hemograma de um paciente durante o meu ESO, uma planta e tabela e gráficos como qualquer apresentação de TCC. A anemia não é uma doença, ela é secundária a uma doença. Foi a partir desta afirmação que nos surgiu a motivação a falar sobre esta condição rotineira na clínica que muitos não dão a devida importância, mas vai além do que simplesmente uma deficiência de hemácias. O nosso trabalho tem foco em analisar os dados coletados de hemogramas de pacientes encaminhados a um laboratório particular no município de Ananindeua, no período de 2021 a 2023, com a finalidade de identificar se há predominância de anemias e se estão relacionadas à época do ano e à estação do ano. Antes de começar a falar sobre esse assunto, é importante revisar o básico, que seria o conceito. A anemia ela é classificada em anemia regenerativa e anemia não regenerativa. A anemia regenerativa ela é causada por hemorragia ou hemólise, ou seja, a perda dos eritrócitos. Já a anemia não regenerativa ou arregenerativa, no qual esse A significa a ausência de alguma coisa, ou seja, a medula óssea não está liberando eritrócitos, sendo assim uma disfunção na medula óssea. Aqui embaixo temos 3 exemplos. No primeiro exemplo estaria a normalidade, no qual 50% é eritrócito e 50% é plasma. Já no segundo exemplo, temos a anemia relativa, que muitos chamam de anemia falsa, pois podemos observar que não houve diminuição dos eritrócitos, e sim o aumento do plasma. Já no terceiro exemplo, temos a anemia absoluta, ou anemia verdadeira, do qual realmente houve a diminuição dos eritrócitos, sem haver ao aumento do plasma. Aqui no canto inferior esquerdo, temos um desenho representando os elementos do sangue, no qual a parte amarela representa o plasma, composto por água, nutrientes. Já na parte vermelha representa os componentes, sim, componentes, não células, pois as plaquetas não são células. E junto a ela também temos os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. E essa linha seria a placa leucocitária. Este é um exemplo de hemograma durante o meu ESO de um felino fêmea, cujo nome é Maria. Eu escolhi esse hemograma, pois além das diversas alterações no leucograma, no eritrograma, no plaquetograma, no qual a plaqueta está bem baixa, temos as observações do patologistas, que são microcitose 2 cruzes, anisocitose 2 cruzes, a hipocromia 2 cruzes e a policromasia 2 cruzes. Reforçando o que foi dito no início do slide, que a anemia não é uma enfermidade, ela é secundária a uma enfermidade, ao observar os 3 primeiros parâmetros deste felino, os 3 se encontram abaixo do valor de referência, classificando este animal como anêmico. E em seu PCR, o mesmo deu positivo para a micoplasmose e anaplasmose, ou seja, meioparasitoses, reforçando assim a nossa afirmação. E além disso, essas observações são cruciais para dar o direcionamento para o tipo de anemia. No slide a seguir, vou mostrar um exemplo de anisocitose, que são os variados tamanhos dos eritrócitos, e a policromasia, que são as variadas cores dos eritrócitos. Vídeo gravado no laboratório de um outro paciente, não é o mesmo, no qual foi observada a anisocitose.
podemos observar no vídeo os eritrócitos de tamanhos pequenos e tamanhos grandes. Já no segundo vídeo, podemos observar os eritrócitos, alguns azulados e outros de coloração rosa. Essa variação de cor classificamos como policromasia, ou seja, várias cores, o qual o patologista irá colocar como observação no laudo, o que vai ser crucial para diagnosticar como anemia normocítica, normocrômica, macrocítica, hipocrômica e assim por diante. Enquanto aos métodos diagnósticos, tanto o exame clínico e principalmente os exames laboratoriais, eles são de suma importância para confirmar, de fato, o diagnóstico, em que o hemograma, o VCM e o CHCM, eles vão determinar o tipo de anemia através da morfologia eritrocitária. E com isso, eles são obtidos pelo teor de hemoglobina, volume corpuscular e contagem de eritrócitos. Pode passar. As principais causas de anemia, tanto os sinais quanto as causas de anemia em cães e gatos são geralmente semelhantes. Uma das causas seria pela deficiência nutricional, que é causada pela alimentação inadequada. E também temos as hemorragias, que podem ser tanto internas quanto externas, e que estas podem ser ocasionadas por algum trauma. E também existem fármacos que podem causar anemia, como por exemplo o rangenicol, e que quando administrado em felinos pode causar anemia plásica e aorta. E dando ênfase no que foi dito anteriormente, a anemia seria uma consequência de uma doença primária, como, por exemplo, uma doença renal crônica. Pode passar. Dando continuidade às causas das anemias, temos as hemoparasitoses, em que a anaplasmose ela é classificada em anemia regenerativa. Já a babesiose ela é transmitida pelo carrapato ripsépalo sanguíneo, e que ele causa anemia hemolítica, de tipo regenerativo. Na hepatozoonose é classificada em anemia regenerativa, normocítica e normocrômica. Já a dirofilariose ela ocorre com mais frequência na região costeira do Brasil. E a seguir, no próximo slide, vamos mostrar alguns vídeos ilustrativos. No vídeo acima temos o início de um problema em que a família ela viaja com o animal para a praia, sendo que a infecção ela é mais frequente na região litoral do Brasil. E com isso, isso representa a maior incidência de mosquitos nessas áreas e eles podem transmitir várias doenças como a dirofilariose e a leishmaniose. Este vídeo ilustrativo da babesiose abaixo, ele começa quando o carrapato ele vai infectar o animal e o protozoário ele vai invadir as hemácias. E com isso ele vai causando a ruptura dessas células. E os outros protozoários aí vão migrando para outras hemácias sadias. E com isso vai repetindo o ciclo, causando anemia hemolítica. Conclui-se que a anemia hemolítica ela é secundária a essa hemoparasitose, que em questão é a babesiose. Para a nossa preparação de amostra, toda amostra que era enviada para o laboratório ela é etiquetada com o seu ID próprio, gerando um código de barras próprio. Aqui temos exemplo de uma amostra no sangue de tubo roxo, o EDTA. Logo em seguida, ele vai para o homogeneizador de sangue, que fica um tempo homogeneizando. E após esse tempo, é feito um esfregaço sanguíneo.
É importante também observar se não há coágulos na amostra, para poder ser processado no analisador hematológico. Já com todas as lâminas secas, é feita a coloração com Maground Giza. Após todas as lâminas estarem feitas, é realizada a coloração. Tá explicando? Não estava meu áudio ligado. Ah, tá. Após todas as lâminas estarem feitas, é realizada a coloração com Maground Giza. E após as lâminas estarem secas, são direcionadas para o microscópio, para o patologista laudar. Para a nossa coleta de dados, o primeiro passo foi conectar o dispositivo flash drive ou pendrive no analisador hematológico, selecionando apenas o período desejado, que foi realizado 3 vezes, para que o arquivo não ficasse pesado e extenso, que foi o período de 2021, 2022 e 2023, 3 vezes. Já o segundo passo foi analisar cada código do PET na planilha, copiando e colando no sistema do laboratório, com a finalidade de confirmar o sexo do animal, a espécie, a idade e o mês referido em que foi liberado o hemograma. Aqui temos 3 prints. O primeiro print é como o analisador hematológico transferiu os dados em forma de uma planilha, no qual a seta vermelha está apontando para o ID de um paciente único. Ao acessar o sistema na aba Listar atendimentos, colocávamos esse ID para fazer a busca do paciente. Assim conseguimos ter acesso às informações que nos interessávamos. Esses 3 parâmetros foram os utilizados para a demarcação. Podemos classificar anemia como a diminuição dos eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Quando um desses 3 parâmetros estavam abaixo do valor de referência, classificávamos o paciente como anêmico, e assim ele era direcionado na nossa tabela. Esses 3 parâmetros foram usados para a demarcação no nosso estudo. Foi criada uma tabela para cada um dos respectivos anos, ou seja, 2021, 2022 e 2023. E aí foi dividido em caninos fêmeas, caninos machos, felinos fêmeas e felinos machos, contendo o número total de animais e animais com idade inferior a 1 ano. Nós acessamos o sistema do laboratório para verificar o mês em que foi liberado o hemograma. Como exemplo, Dudu, um macho canino, na qual o hemograma foi liberado no dia 30 de novembro. Foi adicionado 1 na coluna de novembro, de acordo com a espécie e sexo dele. E o motivo de nós termos excluído animais com idade inferior a 1 ano é devido ao seu sistema hematológico estar em desenvolvimento e não necessariamente é considerado uma condição patológica. Estes parâmetros que estão circulados em vermelho representam os meses de maior incidência, sendo que em dezembro foi considerado o primeiro lugar, e outubro, segundo lugar, e em terceiro, setembro, em terceiro lugar. Pode passar. Essa é a tabela de 2022, em que em primeiro lugar está janeiro com 124, em segundo lugar está julho com 113 e em terceiro lugar está março com 98. Pode passar. Esta é a tabela de 2023, em que em primeiro lugar está julho, em segundo lugar está janeiro, em terceiro lugar está agosto. Pode passar. Resumindo,
a tabela sem as classificações de espécie, sexo e o mês. Este gráfico representa os anos de 2021, 2022 e 2023. E que em 2021 o total é de 8.611, sendo que 1.157 são amostras anêmicas, descontando 401 que são animais com idade inferior a 1 ano. Em 2022, temos 9.590 amostras totais, sendo que 1.118 são amostras anêmicas, desconsiderando 479 que são animais com idade inferior a 1 ano. Em 2023, são 10.362, em que 153 são animais positivos para anemia, desconsiderando 327 que são animais com idade inferior a 1 ano. Vale ressaltar a margem de erro, em que o total de amostras não é fidedigno, visto que muitas amostras elas não foram aspiradas ou eram amostras de animais silvestres, animais exóticos, equinos, ruminantes, pequenos ruminantes e também amostras repetidas. Pode passar. Para a nossa discussão, elaborei esta planta para ilustrar um cenário na praia, no qual a família leva seu animal junto para um momento de lazer, sem pensar nas consequências, que são elas. Infecção por diversos agentes, pois a areia da praia junto com o solo quente e úmido é um ambiente ideal para a propagação em animais que não possuem nenhum controle de ecto e endoparasitas ou a vacinação em dia. Dando continuidade à nossa discussão, vamos voltar atrás com a linha do tempo, com uma pergunta de como a Covid-19, no ano de 2021, refletiu na medicina veterinária. O ano de 2021 foi o ano com menor quantidade de amostras enviadas ao laboratório, porém foi o ano com maior quantidade de amostras de animais anêmicos. O motivo vai ser explicado mais pela frente. Mas ao observar o final de ano de 2021, já com as medidas da pandemia ficarem um pouco mais flexíveis, foi o período em que aumentou esse número de amostras no total. Ao observar o ano de 2022 e 2023, nota-se que o período das férias foi os meses com maior incidência de anemia. Um dos motivos foi apresentado no slide anterior, fenômeno relacionado com a exposição litorânea, combinado com a maior disponibilização dos tutores por se tratar de um período de férias. Juntando todas essas informações que foi fornecidas, temos como justificativa os fatores que influenciam nas anemias em cães e gatos pelo impacto da pandemia, as tendências sazonais, os ectoparasitas e também as mudanças climáticas. Este é um fluxograma sobre aquele motivo que fiquei de dar resposta. Devido ao isolamento no período da Covid-19, a procura ao médico veterinário foi somente em casos de urgência, justificando o porquê de, apesar da menor quantidade do número de amostras, a maioria era de animais com anemia. Ou seja, os tutores só procuravam atendimento quando a causa da enfermidade do animal já estava crônica, o que elevou o índice de anemia. Já ao analisar o fluxograma de 2022 e 2023, à nossa esquerda, nota-se que houve um aumento do número de amostras diferente de 2021, pois voltou à normalidade de procurar o médico veterinário não mais só para casos urgentes, e sim para check-up, exames pré- e pós-operatórios ou exames para identificar uma enfermidade. Sendo assim, temos a exposição em região litorânea, a falta de cuidado
E ao levar o animal no veterinário, controle inadequado de ectoparasitas, cães causas de incidência de anemias nesses últimos 2 anos. Com base no que foi dito anteriormente, conclui-se que as condições de clima, regiões litorâneas e presença de ectoparasitas são fatores que agravaram a incidência de anemias. Já a Covid-19 refletiu sobre a relação entre o comportamento dos tutores e a saúde dos animais, concluindo que um diagnóstico preciso e as causas de anemia em cães e gatos são fundamentais para aplicar tratamento eficaz, promover a saúde e o bem-estar animal. Obrigada pela atenção de todos, sou muito grato por vocês estarem nos dando essa oportunidade.